Dear friends, to all of you who have gathered at United Nations headquarters for this profoundly moving event, and especially our cherished Holocaust survivors, welcome. I deeply regret I'm not able to be with you in person. Please know you are in my thoughts, not just on this day, but throughout the year. And I'm grateful for your support in our shared effort to remember the Holocaust and heed its lessons. The International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust is a vitally important annual observance. We commemorate the liberation of Auschwitz-Birkenau, the largest and the most notorious of the Nazi death camps. We remember the millions of Jews and people from other minority groups, such as the Roma and Sinti, who were systematically murdered by the Nazis and their sympathizers. This year, we pay special tribute to the women who suffered in the Holocaust. Mothers and daughters, grandmothers and aunts, they saw their lives irrevocably changed. Families separated, traditions shattered. Despite appalling acts of discrimination, deprivation, and cruelty, and genocide, they consistently found ways to fight back against their persecutors. They joined the resistance, rescued those in peril, smuggled food into ghettos, and made wrenching sacrifices to keep their children alive. Their courage continues to inspire. On this Holocaust Remembrance Day, let us honor these women and their legacy. Let us pledge to create a world where such atrocities can never be repeated. We are all aware that such a future has yet to arrive. Everywhere in our world, women and girls continue to endure violence, abuse, and discrimination. The United Nations is fully committed to promoting and protecting their fundamental human rights. By empowering women, we empower all of society. Families should never again have to endure the kind of evil seen during the Holocaust. Only by working together can we prevent genocide and end impunity. By carrying forward the mission of educating new generations about this terrible passage of history, we can help to uphold human dignity for all. Nos livros disponibilizados na biblioteca do Instituto Judaico Marc Chagall, a história de um regime autoritário e desumano. Após quase 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, são poucas as testemunhas vivas do Holocausto. E são dos livros que nascem personagens reais como Bernard, Johannes, Max e Kurtz. Aqui, eles reforçam a importância de uma sociedade mais humana e mais justa para todos. E tomando em conta o número de pessoas que morreram na Segunda Guerra, tomando em conta que dos judeus holandeses, que uns 140 mil, 80% morreu, então eu só posso me considerar um sobrevivente. Olhando pela janela, eu me lembro até hoje a entrada de tropas alemães que vieram da estação de trem. Mais tarde, por isso, foi bombardeado todo o centro da cidade e nosso apartamento ficava acima de um banco. Não ficou nada de todo o quarteirão, não ficou nada com exceção da caixa forte do banco. Meu pai se preparou um pouco para isso, ele fez alguns esconderijos na nossa casa. E ficamos esperando o que acontecia. Quando os alemães realmente vieram invadir a nossa cidade, os alemães caçaram, então todos os homens acima de 16 anos, eles levavam preferencialmente para a Alemanha para trabalhar nas fábricas de armamento.
pai foi arrancado de casa pelos nazistas, levado para primeiro um campo de reunião na Holanda e daí em seguida para um campo de concentração e de trabalhos forçados em Áustria, chamado Mauthausen. 6 semanas depois a gente recebeu aviso, que ainda no começo esses avisos eram distribuídos, de que ele tinha morrido. Meu pai nos treinou para atender a porta quando eles vinham, e então a gente tinha que dizer para eles que o pai estava viajando. E minha mãe deitava na cama de doente, o pai fazia de doente. Um dos nazistas botou a cabeça pela porta, viu a família almoçando, disse tchau e foi embora, e nós escapamos dessa maneira. A gente via barulho quando vinha aquele pelotão de alemães, eles vinham armados com as baionetas nos cigarros, nas armas na frente, assim. Eles entravam nas casas que pareciam que eles enfrentavam um exército lá dentro, não tinha nada, na verdade, era uma família, né? O pai falava para nós assim, não se preocupem que crianças eles não vão bater, crianças não vão fazer nada, ele dizia para nós. E a gente pensava assim realmente, né? Mas depois da guerra a gente soube que não foi bem assim. Eu comecei a me dar conta que depois se chama o sentimento de culpa, porque com tantos milhões mortos, por que foi que eu sobrevivi? Porque eu estou com vida e meu pai morreu. Isso foi uma loucura total, feita por um louco total, que foi o Hitler. Hoje ainda existe, de vez em quando a gente, na Terra, ainda a gente vê que tem louco que pensa em fazer alguma coisa parecida. E a gente tem que batalhar para não voltar uma coisa igual a isso, né? E a partir de que momento na vida mais vale colocar a própria vida em perigo para defender os princípios? Isso cada um por si tem que decidir. Claro que com a idade isso se torna mais um assunto teórico. Eu não me imagino, hoje aos 73 anos, assumir armas e lutar, digamos, em Uganda ou em Darfur, ou seja o que for. Mas se tivesse hoje 20 anos, 25 anos, eu acho que faria isso. Eu não sei quantas centenas de pessoas tinha, mas eu notei que cada vez que uma pessoa que estava fraca demais, que não conseguia mais caminhar, um dos guardas deu um tiro e assim diminui bastante o comboio. Quando chegou a fim da guerra, então aí eu estava na cerca, de pé, pensando o que vai ser de mim. Será que vamos sair desse inferno? Será que vamos ter um Estado de Israel? Será que vou sair vivo daí? Por incrível que pareça, aconteceu um milagre. Ele nunca declarou guerra a ninguém. Ele simplesmente entrou, bombardeou a cidade, matou gente e aí ocupou o país porque ninguém estava preparado. Ninguém acreditava que ele ia ser tão brutal. O mais cruel foi contra os judeus. Cresceu o culto a Hitler, que queria levantar a Alemanha para criar um Reich de 1000 anos. Um dos grandes fatores era quem era o bode expiatório? Os judeus. Assim vamos eliminar os judeus. Chegou a um ponto que o Hitler, em Wannsee, junto com os generais, resolveu fazer Judenrein. Judenrein quer dizer limpo dos judeus.
disse, olha, temos que acabar os judeus de qualquer jeito. Como ele não podia fazer à vista de todo mundo, então ele fez os planos de tal maneira para acabar com os judeus, ciganos, prisioneiros e assim diante em campos de concentração. Nós fomos tirados da nossa casa em Hamburgo em outubro de 1941, quando eu tinha justamente 12 anos, e fomos deportados de Hamburgo para o gueto de Lodz, na Polônia. Eu escondi embaixo da cama e eu pensei que ia dar certo, mas não deu certo e eles me encontraram. Aí me chamaram na praça, o dirigente do SS mandou me dar para mim 50 chicotadas, mandou contar até 50. Aí deu as chicotadas, quando chegou 25, não aguentei, quase morri. Saía do campo, guardados por guardas da SS, caminhando no inverno, na neve. Eu não sei quantas centenas de pessoas tinha, mas eu notei que cada vez que uma pessoa que estava fraca demais, que não conseguia mais caminhar, um dos guardas deu um tiro e assim diminui bastante o comboio. Eu fui no campo de Auschwitz e lá eu fui mandado trabalhar em roupa, classificação de roupa do pessoal que tinha sido executado, que tinha sido morto na câmara de gás. O meu pai, minha mãe, era uma vinha de 5 anos, levaram em vagões de gás, junto com muita gente, e levaram para Auschwitz, para a câmara de gás direto. Me passou pela cabeça de escapar, mas a presença dos enforcamentos tirou muita vontade de escapar e tentar sobreviver de alguma forma ou outra. Quando chegou a fim da guerra, então aí eu estava na cerca, de pé, pensando o que vai ser de mim. Será que vou sair desse inferno? Será que vamos ter um Estado de Israel? Será que vou sair vivo daí? Por incrível que pareça, aconteceu um milagre. A gente não pode deixar passar em branco isso, que tem um dever para alertar as futuras gerações, os jovens de hoje, para lembrar eles o que aconteceu e para lutar, para evitar qualquer tipo de discriminação. Morreram 60 milhões de pessoas, e é verdade, de toda a Europa, 60 milhões. Se a gente lê hoje que tem presidentes de um país que dizem que o Holocausto não aconteceu, olha, aconteceu. Aconteceu realmente. Olha, isso não é uma coisa que você bota com tinta assim. Seis velas acesas em memória dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. A presidenta Dilma Rousseff foi convidada a participar do ato tradicional na comunidade israelita. O toque do shofar, instrumento típico judeu, completou o momento solene.
Na voz do coral, músicas compostas por judeus durante o Holocausto. A pedido da presidenta, eles entoaram ainda uma música africana, já que a cerimônia também homenageou os cerca de 20 mil negros que sofreram o massacre no regime nazista. A escolha de Salvador foi simbólica, porque a cidade concentra a maior população de afrodescendentes fora da África. O governador da Bahia, Jacques Wagner, lembrou do genocídio dos africanos e de outros povos. O Estado nazista exterminou sistematicamente 22 milhões de pessoas, das quais 6 milhões de judeus, 3 milhões e meio de poloneses, 6 milhões de civis eslavos. A mundialização da democracia exige a erradicação do racismo e a punição das práticas genocidas, porque este é o passado bárbaro e selvagem da humanidade. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2005 e é celebrado em várias partes do mundo. A presidenta falou da importância da comunidade judaica no Brasil e de passar a lição de combate ao comportamento nazista para as futuras gerações. Um momento importante para que a gente reafirme o nosso compromisso de jamais nos silenciar diante de qualquer discriminação, de nunca nos omitir frente a crimes como aqueles praticados contra os judeus. As velas acesas representam os 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. A música ecoada pelo coral também relembra as vozes silenciadas pela política genocida de Hitler. A cerimônia realizada este ano em Salvador marca o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, instituído há 7 anos pela ONU. Temos um compromisso que é o de manter acesa a chama da memória daqueles que cometeram o que os carrascos nazistas definiram como um crime: nascer judeu, pertencer a grupos minoritários ou mais, não pertencer à raça ariana. Fazemos questão todos os anos de homenagear aqueles que foram igualmente alvo da vilania nazista. Lembramos os perseguidos políticos, os homossexuais, as testemunhas de Jeová, os ciganos e tantos outros grupos que enfrentaram o ódio, que enfrentaram o genocídio num período ainda tão recente, há apenas 7 décadas atrás. O evento reuniu representantes da comunidade judaica, entre eles o governador Jacques Wagner e a mãe Paulina Wagner. A primeira-dama do estado, Fátima Mendonça, e a presidente Dilma Rousseff também participaram da cerimônia. Este ano, a celebração lembrou ainda os negros torturados e mortos nos campos de concentração da Europa. A data que homenageia as vítimas serve também para condenar a intolerância religiosa e a violência às pessoas por causas étnicas. Fazer isso aqui na Bahia é, mais do que nunca, sermos capazes de, ao mesmo tempo em que homenageamos as vítimas do Holocausto em uma cidade que é expressão viva da diversidade cultural, religiosa, da diversidade étnica, é também um momento importante para que a gente reafirme o nosso compromisso de jamais nos silenciar diante de qualquer discriminação, de nunca nos omitir frente a crimes como aqueles praticados contra os judeus. Eu vivi isso dentro de casa, o sofrimento contado pelos meus pais. De uma forma diferente, eu também fui acolhido aqui na Bahia, quando lutava pela democracia nos idos de 74, como eles foram acolhidos pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, quando saíam dessa sanha nazista. Então é claro que como governador de uma comunidade como a comunidade baiana, que dá demonstrações claras, que respeita a diversidade, que busca o entendimento e o consenso dentro dessa diversidade, é sempre emocionante ver a presidenta da República aqui entre nós e poder, como governador, estar presidindo ao lado dela. É um ato que há 7 anos é lembrado por determinação da Organização das Nações Unidas, a ONU,
que é uma lembrança, uma homenagem para que a gente lembre e trabalhe para evitar que isso possa um dia vir a acontecer de novo. Este é Zbigniew Ziembinski, o ator e diretor que fundou o moderno teatro brasileiro. Nascido na Polônia, ele chegou ao Brasil em 1941, graças a um visto dado pelo embaixador Souza Dantas. Se Souza Dantas não tivesse existido, Ziembinski não teria escapado do Holocausto, não teria revolucionado a cena teatral brasileira, nem participado de dezenas de peças, filmes e programas de TV. Não teria virado o nosso Zimba. Embaixador Souza Dantas, obrigado por ter existido. Esta é Marion Aracy Helborn. Ela é mãe da Selma e do Paulo e é avó da Juliana, da Luísa, da Marina, do Alexandre e da Carolina. A Marion Aracy tem este nome em homenagem a Aracy Guimarães Rosa, que salvou seu pai do Holocausto conseguindo para ele um visto para o Brasil. Se a Aracy não tivesse existido, a Marion também não existiria, nem a Selma, nem o Paulo, nem Carolina, nem Alexandre, nem a Luísa, nem a Marina, nem a Juliana. Aracy, obrigado por ter existido. Cut off the hands of the giant, because that was the hand that he asked actually. Yeah. Cut off the hands, and then he threw the hands to the other side of the river. And that's where the name Antwerp comes from. Fuck you, giants, we win! There she goes with the pieces from my heart. There she goes, and now my teardrops fall, and here I go once again through this lonely heartaches and pain. That's all remain, all remain. Now I know this could be the end. And she goes with the pieces from my heart. Yeah, she goes. Look at me, look at me, look at me. Go left. I should have went to take that. Yeah, Carlos Alberto, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino, Pelé.
This is the 1970. They win the final against Italy 4-1. Sitting in this Noah land, waiting on